gente linda, tudo bem? Aqui é Johnny Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções. Eu estou aqui para findar um assunto anterior, né? Num vídeo anterior a gente falou sobre genes relacionados à diferenciação do sexo, né? Que esses genes são responsáveis para formar o macho e a fêmea da nossa espécie. E se há alguma variação genética nesses genes, né? Se eles não respondem, se eles não se expressam de uma forma, você tem um estado intersexo. Então hoje é só para findar esse assunto, porque eu recebi algumas perguntas sobre essa questão da genética, sobre umas outras questões que são relacionadas a esses genes, ou mesmo às vezes a outros genes, né? Naquele vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo para vocês verem, eu falo sobre todos os genes relacionados à diferenciação do sexo, tá? Que vão além do cromossomo X e Y. A gente tem genes nos cromossomos autossômicos, que são os outros cromossomos, tá? A gente tem processos que chamam de deleção e translocação, que geram também estados intersexo. Então, muitas vezes, a pessoa, ela tem todos os genes se expressando de uma maneira em conformidade, né? Como eu expliquei naquele vídeo, né? Que esses genes, eles têm que estar pareados e se expressando para que o processo de diferenciação sexual aconteça. Seja para ter uma genitália lida como masculina, ou lida como feminina, né, quando a gente olha para ela, ou mesmo ambígua, ou as gônadas, né, testículo, ovário, ovoteste indiferenciada, né, o fenótipo, os hormônios que vão ser produzidos pelas essas gônadas, e também por outras glândulas endócrinas, como hipófise, tireoide e adrenais, né. Então tem que ter um equilíbrio entre esses fatores, tá? Só que acontece, às vezes esses genes estão expressando de forma normal. E entenda-se normal que tá dentro desse padrão, tá? E o anormal ou diferente como fora desse padrão. Mas todos são naturais da nossa espécie. Tem que ficar claro, existe ali nossa espécie, tá? Tipo, natural, tá? Então a gente tem processos que envolvem a translocação. O que é a translocação? É quando um gene que deveria estar num cromossomo específico, ele é translocado para outro e gruda em outro cromossomo. E que pode acontecer? Esse gene ir para um cromossomo diferente, se expressar de forma diferente e aí gerar um estado intersexo. Falando que eu tô falando dos genes relacionados à diferenciação sexual, isso pode acontecer em qualquer outra questão, ou síndrome, por exemplo, como a síndrome de Down, por exemplo, tá? Que esse gene pode estar duplicado, né, o cromossomo inteiro, no caso, no 21, ou está translocado em outro, tá? Tem o 21 ali normal, com 2 cromossomos, ele está translocado em outro, a pessoa vai ter que fazer um cariótipo específico para ver essa translocação, tá bom? Isso vai acontecer nos estados intersexos também. Então, quando a gente pensa no estado intersexo, a gente vai pensar no quê? Num desses genes que eu citei, tá? SOX9, WNT4, né, o NR5A1, que são genes que são ligados com a diferenciação sexual, tão quanto o SRY, tá? Então, se eles estão translocados, muitas vezes que acontece que ele tá lá no seu local de atuação específico, e daí ele é translocado no processo de mitose / depois meiose e vai parar no outro cromossomo. Então, você tem ele duplicado e translocado. Ou muitas vezes você não tem ele ali no cromossomo X ou no cromossomo Y ou em um cromossomo autossômico, ele tá ausente, então você faz uma análise genética, ele não tá presente, só que se você olha em outro cromossomo, ele tá atuando lá naquele cromossomo, tá? E daí ele pode atuar de forma normal e não dar uma diferenciação sexual, como ele pode, por estar translocado, isso na maior parte dos casos, ele vai atuar diferente, ele vai gerar um estado intersexo. Então, o processo de translocação, que é esse gene, pode ser o CRY, isso acontece muito em homem XX, né? Que o homem tá XX e tem um CRY lá num outro cromossomo, tá? Mesmo pode estar no X, como pode estar em outro cromossomo. Também acontece com WNT4, que é o inibidor do testículo, tá? O SOX9, que é que estimula o testículo além do CRY. Ou o NR5
Há um que, se ele tá funcionando de forma diferente ou duplicado, ele gera ovoteste. Ele faz a glândula bipotencial se diferenciar em dois. Então, se a gente tem esse processo de translocação ou de deleção, que é quando o gene ele deixa de existir, ele é cortado, a gente vê isso, por exemplo, nos casos de mulheres XY, que tem esse gene deletado, então ele não acaba indo por nenhum cromossomo, ele some. Então, você, como não vai ter esse gene funcionando, você não vai ter uma resposta, né, hormonal e de expressão para transcrição de enzimas e proteínas relacionadas à diferenciação sexual, então você vai ter uma expressão ali formando um ovário em uma pessoa XY. Você vai ter uma mulher XY. Ou às vezes nem um ovário, né? Uma glândula que é bipotencial ou indiferenciada, fica ali paradinha, e daí você tem uma mulher XY com formação de útero e trompas, mas sem ovário, tá? Então, a translocação e a deleção já é estados intersexo como mulher XX, homem XY, tá? Você pode ter esse tipo de translocação em um homem XY, tá? Você pode ter essa translocação em homem XX e mulher XY. Então, assim, e a deleção também. Em pessoas, por exemplo, 47XXY, que pode gerar tanto homens de Klinefelter como mulheres XXY, você pode ter esse processo por causa de uma translocação, e você olha o cariótipo que é 46, aparentemente XY, só que você vai ver, analisar macroscopicamente ou microscopicamente os genes, os cromossomos, esse X vai estar grudado lá no 2. E se você vê o 2, você vê o cromossomo 2 e um cromossomo 2 um pouco maior. Daí você vai analisar, é um X. Então, esses processos, eles também ajudam na diferenciação sexual. Ajudam ou atrapalham, tá? Além de você ter que ter os genes falados no outro vídeo, esse processo de translocação, tá? Ou mesmo de deleção de gene, vai gerar um estado intersexo em 46XY, 46XX, 47XY, 45X, tá? E também pessoas, por exemplo, que são 47XXX, pode ter com translocação, tá? E 47XYY. Então, você tem isso em vários fatores, tá? E eles vão gerar também, como eu falei, genitália ambígua, genitália típica, gônadas típicas e gônadas atípicas, tá? E o que a gente fala nesse processo de entender toda essa questão? É que deve-se o quê? Priorizar, que a luta da pessoa que está vos falando, que luta pelos direitos das pessoas intersexo e apoia a causa LGBT do ponto de vista enquanto direito humano, como todos nós somos humanos e somos pessoas que têm direitos sexuais, né? Não é só quem tá na normatividade, quem nasce com uma questão fora dessa normatividade, seja por ser intersexo, ter uma DDS, ser trans ou ser homossexual. Então a gente tem que prisar esse comportamento, esse atendimento, esse acolhimento num tratamento digno, né, e humanizado, que é independente da pessoa ter essa diferenciação. Muitas vezes ela vai apresentar um sexo físico, no sentido genital. A gente nem sempre isso vai condizer com o cromossômico ou com o hormonal, que esse atendimento seja humanizado, né? E qualquer cirurgia, qualquer procedimento que for feito, hormonal, de preferência na adolescência, como acontece com outros casos que não tem a ver com intersexo, tá? Que seja feita respeitando a identidade sexual e de gênero, né? A sua orientação sexual, principalmente a sua autodeterminação de gênero e seu respeito à autonomia daquele corpo, né? Por isso que, assim, eu falo aqui desses estados, dessas diferenças, mas sempre eu tô buscando falar da questão genética envolvida e lembrar que tem uma luta por trás, que é a nossa luta, e eu enquanto pesquisadora, estudiosa, doutoranda desses assuntos, que eu pauto consentimento, tá? Algo que no Brasil é muito difícil. A gente tem pouquíssimos casos de pessoas com qualquer variação genética, cromossômica, genital, que consegue ter autonomia do seu corpo, né? E vem esse discurso de ter que corrigir antes para a pessoa não passar por dificuldades. Sendo que a pessoa vai passar por dificuldade porque em algum momento ela vai ter que saber, pode ser o mais tarde possível, mas que o seu corpo é diferente, que ela precisa de um tratamento diferente e que isso foi escondido dela. E muitas vezes isso não condiz com a sua identidade sexual, de gênero e sua afetividade. Então isso foi tirado de si, foi roubado. Então, a importância de entender tudo isso é pautar e lutar pela liberdade, né, desse corpo. Então, assim como a gente pauta
questões da homoafetividade, da transgeneridade, de que essa pessoa precisa ter o respeito ao seu corpo, de ser respeitado enquanto ser humano, aqui na intersexualidade, entendendo esse processo biológico, a gente precisa que a pessoa seja ouvida. E não é operando quando criança que vai ser ouvida, né? É na adolescência e na idade adulta, nos dois pontos. Para a intersexualidade isso dá. Tá? Se a pessoa preza, luta pelo direito da pessoa trans, tem um acompanhamento psicológico em toda a infância, adolescência, e esses tratamentos virem ali na adolescência e na fase adulta, por que tem que se operar criança intersexo tão cedo, tá? Não tem um porquê, de fato, sabe? Quando a gente vai pensar num todo, num respeito, na dignidade e, assim, no direito do consentimento, tá? Enfim, já falei demais. Era um assunto, assim, que, gente, era muito rápido, que era de uma página, eu falei um monte de coisa. Mas, assim, eu espero que vocês tenham gostado e gostando dos vídeos do canal. Eu tô quase terminando os estados intersexo e quero lançar mais pra frente a discussão social do terceiro gênero, né? Eu vou falar aqui sobre todas as civilizações que aceitavam uma terceira via, além do macho, da fêmea, do homem e da mulher, que tinha uma terceira via, né, que acolhia esses corpos, tanto de pessoas intersexo que eu falo aqui, quanto de pessoas que hoje a gente vê como pessoas trans e suas sociedades e os seus nomes, né? Eu vou falar sobre tal sociedade, qual o nome dado para essas pessoas. É a próxima próximo foco do canal, né? Quando eu terminar os estados intersexo biológico, tá bom? Beijo, até mais.